Vou fazer a leitura do texto para que nós possamos ter uma compreensão geral daquilo que Paulo está passando no capítulo 3. Paulo está respondendo a algumas objeções dos judeus, porque desde o capítulo 1, Paulo fundamenta a sua tese de que ele não envergonhava do Evangelho, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem no Evangelho, são salvos por meio de Jesus. Ele diz que então o justo viverá pela fé, aqueles que creem em Jesus são justificados, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí a primeira objeção é, por que a justificação é necessária? Paulo vai apresentar a condição da humanidade, capítulo 1, versículo 18 ao 32. Toda a humanidade, ela encontra-se em desespero total diante de Deus. O homem caiu e precisa de ser redimido por meio de Jesus Cristo. Capítulo 2, Paulo começa então a tratar com os falsos moralistas, judeus e gentios, irmãos na fé da igreja, que ficavam vigiando a vida um do outro e não colocavam em prática a própria palavra de Deus. Paulo então chama a atenção daqueles indivíduos para que eles pudessem cuidar de si mesmos, para que por meio da forma como eles, cuidando de si mesmos, eles teriam condições de cuidar de uns dos outros e andar segundo a própria palavra de Deus. E agora, capítulo de número 3, Paulo vai responder a uma objeção por meio de 15 perguntas, que o judeu, quando Paulo fala e o coloca na condição de que o gentil e o judeu estavam na mesma condição, ambos dependentes da graça de Deus para serem justificados, os judeus sentiram-se muitos ofendidos. E a pergunta que eles fazem é, ok, então qual é a vantagem de ser judeu? Qual a vantagem? Nós judeus somos o povo de Deus, escolhido por Deus desde o Antigo Testamento. Se eu estou na mesma condição que o gentil, qual a vantagem de ser judeu? E Paulo então vai responder. Capítulo 3, a seguir, qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos orar no nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, palavra que desafia-nos e nos constrange para que nós possamos ajustar as nossas condutas de acordo com a mesma. Que nesta noite, ó Deus, mais uma vez, por meio da porção da Tua palavra, que o Senhor venha falar de forma poderosa aos nossos corações. E assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Interessante, irmãos, que em quase todas as demandas das nossas vidas, nós sempre colocamos como regra para a nossa vida a lei da vantagem ou da desvantagem. Quase tudo que nós fazemos, nós sempre estamos com aquela pergunta: o que é que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu perderei com isso? Isso é muito natural em nós. E a gente, às vezes, pratica as nossas ações sem relembrar de que é isso que nos move na maioria das nossas decisões e ações. E como eu disse, essa lei, ela envolve todas as áreas das nossas vidas, e para a nossa tristeza, e muito mais para a tristeza de Deus, nossas ações e reações dentro da igreja, entre uns para com os outros, firma-se neste fundamento. É a mesma pergunta que os judeus fizeram no passado para Paulo. Ok, qual que é a vantagem que eu tenho em ser judeu? Ou em outras palavras, qual que é a vantagem que eu tenho em ser crente? Ou ser evangélico, ou ser cristão, como você queira. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que nos instiga a viver dentro dessa esfera, de sempre ganhar, de sempre estar em competição uns com os outros. E é justamente isso que está acontecendo dentro da igreja de Roma. A igreja de Roma era formada por dois grupos distintos, gentios e judeus, e que eles, irmãos, lavados no sangue de Jesus como nós, mas eles estavam sempre competindo, querendo ganhar vantagem, levar vantagem um sobre o outro, ser melhor que o outro, maior que o outro, ser mais importante que o outro. E Paulo então vai chamá-los a prestar suas contas diante de Deus, e principalmente para os judeus que vangloriava em ser povo de Deus, de que ele for escolhido lá num tempo passado. Deus então tinha uma obrigação, pelo fato de ele ser judeu, de cuidar dele de uma forma diferente, de conceder a ele benefício diferente a despeito dos gentios. E Paulo então vai responder àqueles judeus que eles estavam completamente equivocados, esperando de Deus esse tipo de ação, porque Deus não age da mesma forma que o nosso coração depravado ele age. Paulo então, neste capítulo 3, ele vai apresentar respostas a várias perguntas que os judeus fazem para Paulo, onde Paulo responde que diante de tudo o que é colocado e que se aponta para Deus, Deus é justo nas suas ações, tanto para com os judeus, tanto quanto para gentios. Por isso o tema da mensagem que eu trago para a sua vida e para a minha vida nesta noite é a fidelidade de Deus versus a infidelidade do homem. E como é que Paulo então apresenta estas verdades ao grupo de judeus que está questionando Paulo? Paulo apresenta estas verdades respondendo a algumas objeções. E aqui de princípio a gente já vê, capítulo 3, várias perguntas que os judeus estão fazendo. A primeira pergunta é: qual que é a vantagem então de ser judeu? Ou qual que é a utilidade da circuncisão?
Se eu não recebo um tratamento diferenciado de Deus, Deus está errado. Deus não está agindo de acordo com o que o desejo do meu coração está desejoso de receber. E Paulo então vai dizer que ele deveria entender, em primeiro lugar, que antes de receber ou de desejar, de ser beneficiado por Deus, Deus já havia beneficiado estes judeus e também os gentios com a salvação em Jesus Cristo. Eles foram justificados pela fé em Jesus. Isso já seria por demais suficiente para eles se aquietarem e tocar a dinâmica da vida cristã de acordo com aquilo que Deus desejava para eles. Para que entre judeus e gentios houvesse a paz. E Paulo só vai deixar isso muito claro a partir do capítulo de número 6, que esta paz com Deus, ela foi consertada ou reconstruída por meio de Jesus. E Paulo diz que o fato de ser judeus, os judeus, por ser judeus, têm várias vantagens sobre os gentios. E Paulo começa a dar algumas pistas. Versículo de número 2, ele vai dizer que as vantagens dos judeus são muitas sobre muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Desde até o Velho Testamento, Deus tem levantado este povo e por meio, dentro deste povo, levantado vários profetas. A Escritura, quase todo o Antigo Testamento e no seu Novo Testamento foi escrito por homens que faziam parte deste povo. E é por isso que Paulo está dizendo a eles que vocês estão olhando para Deus de um prisma errado. Vocês, nas suas competições, estão perdendo a oportunidade de servir a Deus e de cuidar um do outro, principalmente do seu irmão gentil, de uma forma que seja agradável a Deus. E aí, a segunda pergunta é: e então, se alguns dentre destes que ouviram a palavra não creram, a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Porque nem todos judeus, nem todos gentios que ouviram a palavra lá no passado, se foram convertidos ou estavam dentro do rol da eleição de Deus. O judeu não poderia ser salvo pelo fato de ser judeu. Paulo já disse isso no capítulo de número 2. E se Deus então não salva todos os judeus, Deus estava agindo não sendo verdadeiro para com o povo judeu? Paulo diz: de forma nenhuma. Deus sempre será justo, e a verdade de Deus sempre vai prevalecer, assim como a sua fidelidade. Infiel é o homem para com Deus. Este homem que Paulo já apresentou o seu quadro totalmente decaído, e este homem sempre nas suas escusas diante de Deus, tentava se justificar diante de Deus, sendo judeu ou sendo gentil, com as suas desculpas, e Deus diz: vocês não têm desculpas diante de mim. E Paulo agora está trazendo a lume justamente esta questão. Deus é justo na forma como ele trata como trata também o outro, referente à justificação. A resposta de Paulo, versículo de número 4, é: de modo nenhum seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. E Paulo vai então buscar um texto do Velho Testamento, Salmo 51, versículo 4, para fundamentar a sua resposta. Terceira pergunta é versículo 5: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Será que Deus é injusto em aplicar a sua ira sobre a raça humana? De forma nenhuma, Paulo vai dizer, porque todos estavam na mesma condição, como disse muito bem o presbítero Jonatas aqui, no momento da liturgia. Em Adão todos nós caímos, em Adão todos estávamos condenados ao inferno, judeus e gentios. A ira de Deus estava sobre todos nós. É por isso que todos nós necessitávamos de Jesus e sermos justificados nele. Então, os judeus que estavam tentando coagir a Paulo com as suas perguntas, estavam completamente distante do centro que a própria Escritura dava a eles, desde o Antigo Testamento. A quinta pergunta encontra-se no versículo de número 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A resposta de Paulo é: irmãos, Deus tem que punir, Deus tem que julgar e condenar, porque ele é santo e o homem é pecador. Deus trata com o homem, Deus julga, Deus pune, porque este homem precisa passar pelo crivo de Deus.
e não só para a salvação. Porque aqueles que foram colocados no rol dos eleitos, nós fomos justificados por meio de Cristo. A nossa pena, a nossa condenação foi paga por Cristo, mas no dia da consumação, todos terão que prestar contas a Deus, e para nossa tristeza, muitos vão prestar contas e serão destinados ao inferno, é assim que a Escritura diz. E Deus não é injusto por salvar uns e preterir outros, porque todos nós encontrávamos na mesma situação. Por isso, a conclusão de Paulo, ela é extremamente justa. De Deus, que Paulo fala sobre Deus, é a seguinte: Deus é justo ao condenar esses. Deus não é injusto. Não é pelo fato dele ser judeu que o céu é dele. Nós precisamos entender, e é isso que diz o versículo de número 8, no final: a condenação destes é justa. Não há erro em Deus, não há injustiça em Deus. Ou os judeus entendiam esta premissa verdadeira que provém de Deus, ou eles iam sempre viver debatendo contra Deus e automaticamente contra o apóstolo Paulo. E como é que Paulo então aponta que a condenação de Deus sobre toda a humanidade era justa, inclusive ao povo judeu também, revelando mais uma vez o fracasso de toda a raça humana diante de Deus. Paulo, é como Paulo estivesse pela segunda vez chamando a atenção daqueles judeus e dizendo: eu já disse para vocês, por esta carta, no capítulo 1, versículo 18 ao 32, qual era a situação de toda a raça humana, mas parece que vocês não entenderam. Eu vou novamente reforçar a ideia. E Paulo começa a partir do versículo de número 9, dizendo: o que se conclui então? Temos nós alguma vantagem? Paulo é judeu, e Paulo diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, e mais uma vez, Paulo vai buscar no Antigo Testamento 2 salmos e um texto de Isaías. Salmo 14, Salmo 53, que inicia os 2 salmos dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus não existe. E Paulo então vai usar este salmo e vai dizer: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o quadro que Paulo está dizendo para aqueles irmãos no passado. Qual que é a desculpa do indivíduo, sendo judeu ou gentil, diante de Deus? Como é que eles poderiam apontar o dedo para Deus e dizer que Deus era injusto na sua forma de agir? E Paulo está respondendo justamente a essas perguntas. Porque quando Paulo fala sobre a lei aqui, e aí a partir do versículo de número 19, ora sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Para Paulo, a lei não era só a lei dada por meio de Moisés. Para Paulo, a lei de Deus compreende toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, aquilo que já havia sido também escrito, cartas e evangelho que apontavam para Jesus. Para Paulo, esta é a ideia. Em toda a Escritura, Deus se mostra justo. Em toda a Escritura, Deus se mostra que Ele é Deus, que Ele age de acordo com a sua soberana vontade. E por isso que o homem não tem como apontar o dedo para Deus ou tentar dar um checkmate em Deus. Pelo contrário, é justamente isso que Paulo faz com os judeus. Paulo então dá um checkmate naqueles judeus, quando ele vai mais uma vez concluir dizendo: Deus não é injusto ao tratar com o homem, seja judeu ou seja gentil. Não adianta você espernear, não adianta você dar birrinha como criança diante de Deus, porque os argumentos de Deus,
eles procedem de Deus, e não tem como o homem se salvar por si mesmo, não tem como o homem se salvar pelas obras da lei, como o judeu batia no peito, e pensava que, não só pelo fato de ser judeu, mas pelo fato das suas obras, ele tinha o céu garantido. Paulo diz, não se iluda, o céu é para aqueles que Deus escolheu para si, e que estes só adentrarão o céu mediante a justificação pela fé em Jesus Cristo, anunciada por meio do Evangelho. Paulo, ele vai continuar a responder os questionamentos, e agora, Paulo vai dar um checkmate final naqueles judeus, questionando a Paulo e questionando a Deus sobre a forma como ele aplicava a sua justiça. Agora, lógico, revelando a justiça de Deus mediante Cristo Jesus, e os argumentos são irrefutáveis, a partir do versículo de número 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Desde o Antigo Testamento, toda a Escritura, ela vem afunilando e revelando progressivamente o que viria a acontecer. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto. Judeu e gentil só pode ser justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Está aí, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Paulo não vai deixar para aqueles irmãos que eles possam, de alguma forma, apontar o dedo para ele e deixar que eles fiquem sem resposta. Como é então que Deus torna a sua justiça conhecida? Paulo diz, por meio da lei, por meio dos profetas, por meio da Escritura, versículo 21. É Paulo dizendo aos judeus, você que se diz povo de Deus, vá à palavra de Deus. A resposta encontra lá, desde o Antigo Testamento. O seu argumento para comigo, ele não faz sentido, porque se você conhecesse a lei, a palavra de Deus, os profetas, você jamais iria levantar esse questionamento, ou esses questionamentos, acerca da forma como Deus age na sua justiça soberana, na sua soberana justiça. Além disso, Paulo vai dizer àqueles judeus, qual é o meio, então, que Deus justifica? Ele vai dizer, Jesus Cristo, versículo 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção entre gentil e entre judeus. Essa justiça é imputada sobre todos os que creem. É por isso que a tese de Paulo, ela permanece intacta. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo o que nele crê, seja salvo. Por isso, o justo vive pela fé. A tese de Paulo, ela continua firme e forte, para que aqueles irmãos do passado e nós no tempo presente possamos descansar o nosso coração e nos desarmar, porque às vezes nós agimos desta forma com Deus. Nós achamos que Deus é injusto por conceder o céu a um em detrimento de outros. Ou às vezes nós agimos dentro da nossa própria justiça, onde nós queremos colocar alguns no céu segundo os seus méritos e não por meio de Jesus Cristo. De uma forma ou outra, nós estamos completamente equivocados, porque salvação pertence somente a Deus. Este é um ato exclusivo dele, soberano dele, e cabe a nós somente submeter aquilo que a gente encontra na Escritura. E por mais que a gente tenha a tendência de resistir, nós não podemos jamais ter essa atitude diante de Deus. E Paulo vai responder então, por que nós precisamos da justiça de Deus? Versículo 23 vai responder. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não foi só os gentios. Todos. Então, se este é um argumento que vale, Paulo está dizendo, este é o motivo. O meio que Deus dá a nós é Cristo. E nós necessitávamos da justiça de Deus porque nós estávamos condenados ao inferno. Mais uma vez,
Paulo vai responder qual a fonte da nossa justificação, a obra vicária de Jesus, versículo de número 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Paulo, ele vai afunilando o seu argumento para deixar aqueles judeus sem argumentos diante de Deus e diante de Paulo e diante da igreja. Eles não poderiam ser tratados de forma diferente pelo fato de ser judeus. Eles não poderiam achar que eram melhores do que os gentios. Não, jamais. Além disso, Paulo vai falar qual que é o preço para que nós fôssemos justificados. Paulo vai responder no versículo de número 25, o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Deus encarnou e morreu para derramar o seu precioso sangue, para nos tornar justos diante de Deus. Isso tinha que ter muito valor para o judeu, porque isso já tinha sido anunciado desde o Antigo Testamento. Mas agora, dentro das suas premissas e das suas defesas, eles agem como se eles tivessem não só o direito, mas como se eles tivessem governo ou poder suficiente para determinar quem deveria ser justificado por Deus e quem não deveria ser justificado. E por que então que Deus agiu dessa forma? Versículo 26 vai responder. Acompanhe aí na sua Bíblia. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Agora Paulo vai prosseguir com os resultados da obra justificadora de Deus por meio de Jesus Cristo, através de mais 5 perguntas que ele vai responder. Se este é então o quadro, Paulo vai fazer a primeira pergunta: onde está o orgulho então do judeu? Você se orgulha de quê e por quê? Porque todo orgulho diante das verdades de Deus, eles têm que vir ao chão. Tudo tem que ruir diante da verdade de Deus. Onde está o orgulho do judeu por ser judeu? Na verdade, eles e nós deveríamos envergonhar. Onde então fica o orgulho? Foi totalmente excluído. A justificação veio por meio da lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Nem a lei tinha poder de salvar. O que Paulo está dizendo é que ou eles chegam à conclusão óbvia de que a salvação é só mediante a fé em Jesus, por meio da revelação do Evangelho, ou eles vão continuar nos seus fracassos, ou eles vão continuar iludindo-se, pensando que pelo fato de estar denominado povo de Deus, participar de uma igreja, participar dos cultos, o céu está garantido a eles. Paulo vai dizer, não está garantido. Esta é a verdade que Paulo está fazendo. Segunda pergunta: é por meio da lei? É por meio das obras? Não, nem gentios nem judeus foram alcançados por outro meio, a não ser por meio do sacrifício de Jesus. Ou então, Deus é Deus somente dos judeus? Paulo diz, não, Deus também é Deus dos gentios. E a conclusão, nós podemos logo chegar àquilo que Paulo deseja apontar para aqueles irmãos do passado e para nós: Deus justificará por meio da fé, tanto o judeu como o gentil, versículo de número 30, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso, e a partir da fé o incircunciso, por meio da fé. Tanto um quanto o outro será justificado por meio da fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio. E se alguém pensa que alcança sua salvação, ou alcançará sua salvação fora daquilo que a Escritura aponta, ele está ou ela está completamente equivocado. E é por isso que Paulo vai mais uma vez concluir fazendo a pergunta: anulamos então a lei por meio da fé? E Paulo vai dizer, de modo nenhum, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Por quê? Porque a lei deixa evidente o meu e o seu pecado. É por meio da lei que nós sabemos se nós estamos em pecado ou não.
A lei escancara o meu pecado. É como nós temos aquela tendência natural de quebrar leis. Estamos passando em um parque gramado e se colocar uma plaquinha, não pise na grama, a minha vontade, a sua vontade, de imediato, é burlar a lei, pisar na grama. É uma lei muito simples, mas é uma lei. Se não tiver a plaquinha, nós até desviamos, mas se tiver a plaquinha, de imediatamente, o meu coração depravado, o Senhor vai dizer, vamos pisar na grama. Porque é isso que dá prazer para nós, quebrar a lei de Deus. E Paulo diz, por mais simples que seja, quando nós quebramos uma lei de Deus, nós estamos em débito com Deus. E é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar que este Deus trate com o nosso coração depravado, porque senão nós vamos continuar vivendo como os judeus e gentios viviam na igreja em Roma, nas suas guerras internas, esquecendo do principal, que ambos foram justificados mediante a fé, por meio do sacrifício de Jesus. Por isso eu vou concluir fazendo as perguntas iniciais. Se nós fomos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, se não dependeu em nada a minha e a sua salvação, qual é a vantagem então de ser crente? Qual é a vantagem de ser evangélico? A vantagem, irmãos, é porque nós, além de sermos justificados em Cristo Jesus, pesa sobre mim, sobre você, a responsabilidade de apresentarmos de forma agradável a Deus. A minha responsabilidade sua diante de Deus no processo da santificação é sempre nos conduzir de uma forma onde nós exteriorizamos aquilo que a Escritura tem moldado no nosso coração. Essa é a vantagem, é isso que vai chamar a atenção daqueles que não são crentes, não são evangélicos, ou que não são protestantes, como você queira se qualificar. É isso que nos distingue, é isso que nos faz diferente, não é nós mesmos, por nós mesmos, mas o sangue de Jesus que está sobre nós, que nos coloca nesta condição, não de exclusividade, mas de entender que nós fomos amados, eleitos, escolhidos para a salvação antes da fundação do mundo, conforme também foi lido aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3 da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Mas há uma segunda pergunta: por que que nós insistimos em competir uns com os outros? Porque assim lá na igreja em Roma, e depois Paulo vai tratar isso de forma específica, capítulo 14, capítulo 15, quando nós agimos, irmãos, dentro das nossas próprias regras, quando nós achamos que a salvação depende de nós mesmos, nós vivemos dentro de uma esfera perigosa, porque nós achamos que somos suficientes para nós mesmos, e aí nós começamos a desviar do curso central de Deus, que Deus tem dado para nós, e aí nós começamos a imaginar que tudo aquilo que nós fazemos, ou deixamos de fazer, tem que ter uma contrapartida. É o que eu disse no início, o que eu ganho, ou o que eu perco, né, para fazer ou não fazer. Entende o perigo? Eu disse hoje aqui na parte da manhã, que o meu problema e o seu problema sempre é a gente confiar em nós mesmos, em detrimento da própria palavra de Deus. Por isso, na aplicação, algumas questões que nós precisamos guardar no nosso coração, que elas são simples, mas fazem toda a diferença. Primeira aplicação é que nós precisamos, de uma vez por todas, reconhecer que não há mérito nenhum em nós, não havia nenhum mérito em nós para que nós fôssemos salvos por Cristo Jesus. Nenhum de nós que aqui estamos, tínhamos nada em nós que pudesse impressionar a Deus, convencer a Deus de que havia algo em nós que pudesse levar a Deus, mover Deus a nos salvar. Não havia. Deus nos salvou por graça. Isso é um privilégio que eu quero que vocês nunca esqueçam, e eu vou repetir insistentemente aqui: não perca o privilégio de ser denominado povo de Deus, porque o que nós somos hoje, só somos porque Deus nos amou e nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Segunda aplicação é que Deus imputou sobre nós a sua justiça, tornando-nos justos e santos por amor, graça e misericórdia. Mais uma vez, quando nós chegarmos diante de Deus e queremos prestar as nossas contas, não para condenação, mas iremos prestar as nossas contas para Deus, eu tenho convicção, irmãos, que muitos de nós, e
provavelmente eu, que sou pecador como vocês, irei apresentar algumas desculpas para Deus. Por que eu deixei de fazer algumas coisas? Por que eu omiti em outras? Esperando que Deus vá de alguma forma dizer, não, mas eu te entendo. O ser humano é isso mesmo. Não, não é. Nós temos que esforçar, irmãos, para que a cada dia a gente se encontre dentro de uma esfera que sejamos agradáveis a Deus. É fácil? Não, não é. Mas é possível? Sim. Por que, pastor, que é possível? Porque o Espírito Santo habita em nós. E se nós entendermos que o que nós ganhamos, a nossa justificação, a nossa justiça, a injustiça de Deus imputada sobre nós, foi mediante a sua graça, amor e misericórdia, nós iremos render a Deus e dizer, Senhor, eu entendi, a minha dependência é totalmente do Senhor para todas as demandas da minha vida. Dito isto, eu quero que você feche seus olhos e curva a sua cabeça, para que nós possamos orar no nome de Jesus. Ó Deus, nós muitas vezes agimos como irmãos do passado, irmãos judeus, gentios, lavados e remidos no teu sangue, mas que na confusão da compreensão da Escritura, ó Deus, eles tropeçavam muito diante do Senhor, porque eles pensavam, ó Deus, que a salvação veio a eles por meio das suas obras. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor tire de nosso coração todo esse engano, porque, ó Pai, nós fomos alcançados mediante a Tua graça. Não havia nada em nós que pudesse levar o Senhor a nos amar, porque todos nós, ó Deus, portamos uma natureza depravada, rebelde para com o Senhor. Mas, ó Deus, leva-nos à fonte de alimento que é a Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, todos os dias, na nossa leitura devocional, aprender do Senhor, nos submeter à Tua palavra, humilhar diante da Tua poderosa mão e entender, ó Deus, que nós sem o Senhor não somos nada, mas o Senhor sem nós continua sendo Deus. Por isso nós dependemos do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que tire do nosso coração toda a competitividade. Tire do nosso coração, ó Deus, todo o senso moralista, para que nós possamos, ó Deus, sempre estar olhando para a vida de um e do outro, com senso de juiz, ó Deus, e não com senso de irmão, que deseja cuidar, amar, de acordo com o que a Tua palavra tem nos ensinado. Nos conduza no decorrer desta semana, dá a nós oportunidades, para que nós possamos, no Teu nome, proclamar o Evangelho, que aponta para Jesus, e por meio da nossa mensagem, a mensagem do Evangelho verdadeira, pessoas possam encontrar-se ou serem encontradas pelo Senhor e serem transformadas e justificadas, como um dia o Senhor realizou esta obra em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.